montando o meu primeiro computador com peças compradas na AliExpress. Na verdade, remontando o computador. Eu tive um problema de gravação quando eu montei ele da primeira vez e problemas de montagem que eu vou falar nesse vídeo. E quando eu falo que é montando o meu primeiro computador com peças da AliExpress, é o meu primeiro computador que eu monto para mim. Já trabalhei com computadores, já mexi bastante com isso, montei bastante PC, tive alguns PCs, mas eu nunca escolhi as peças. Então esse aqui é o primeiro que eu escolhi cada peça que ia nele e eu comprei a maioria delas na AliExpress. Está disponível para você ver lá o unboxing que eu falo o que eu comprei no Brasil, o que não, né? E eu falo um pouquinho das peças, faço o unboxing, falo um pouquinho sobre a experiência de compra. E agora é a hora de montar o PC e ver se eu me dei bem ou não. Como eu falei, eu já montei, eu estou remontando, eu vou falar todos os problemas que eu tive na primeira montagem. Vai ficar até melhor, que o vídeo vai ficar mais sucinto. Então vamos lá montar esse PC comigo? Estou aqui com a placa-mãe para começar a montagem do meu PC. Eu vou aproveitar para fazer um pequeno review das peças e enquanto eu vou montando, eu vou fazendo o review das peças para falar um pouco sobre elas, o que eu achei das peças e o porquê da escolha. Então, essa aqui é a nossa placa-mãe, é uma Asus TUF Gaming D450M Pro S, tá? É uma placa-mãe de formato micro ATX, né? É uma máquina com suficiente para a maioria dos usuários, principalmente se você for falar de jogar, ou mesmo não jogo, uso como ali, as micro ATX atendem a maioria dos usuários, tem capacidade de expansão, tem bom hardware, né? Você consegue uma boa placa numa micro ATX com menor espaço. Então todo o setup ele foi pensado nisso, nesse tamanho, né? Para ser uma coisa compacta. Eu não preciso de tantos slots de expansão, então eu não preciso de uma ATX ou uma Full ATX, né? Não preciso tão grande. Então, abrindo a nossa placa aqui, ela vem aqui no plástico estático, né? E placa vinda da China, ela vem sem a bateria. Então a gente tem que ir atrás de uma CR2032 para colocar aqui, que vai suportar o nosso relógio e nossas configurações de BIOS, né? Configurações de setup, configurações de clock de memórias, fica lá armazenado pela bateria em falta de energia provinda da fonte. Então, essa placa-mãe, como eu falei, formato micro ATX, é uma placa pequena, ela vai ter aqui 4 bancos de memória, sendo a parte inferior fixa e na parte superior a trava é móvel. Então o encaixe e desencaixe das memórias aqui ele vai se dar com um movimento lateral, né, encaixando mais a parte de baixo, e a parte de cima ela fica um pouco com uma alavanca, mas você dá aquela forçadinha final, né, aquela empurradinha padrão aqui no final pelos dois lados, meio que por igual, mas ela faz aquele movimento lá. Socket AM4 aqui com suporte a processadores AMD Ryzen, né? Então aqui a gente precisa fazer uma atualização para que ela suporte a quinta geração, os Ryzen 5000, na verdade, né? Então os Ryzen 5000 precisa aqui de uma atualização de BIOS para ele poder rodar. Vem aqui então com 2M.2 e aqui ele tem um dissipadorzinho que eu removi da primeira vez, porque o meu SSD M.2 já tem um próprio dissipador, então eu vou usar ele. Dissipador do chipset. O áudio aqui ele vem isolado, é um bom áudio. 4 portas USB 3.0, duas 2.0 na traseira, uma 3.2 Gen 2, uma Type-C, conexão HDMI e DisplayPort, que a gente pode ter um vídeo integrado aqui. Conexão de rede aqui, ela é 2.5 gigabits, né? Então uma boa conexão de rede, mais rápida. A gente tem uma boa dissipação aqui, um bom dissipador nos VRMs do processador e dissipador também nos VRMs para vídeo. Então a gente consegue fazer um overclock aqui, como eu vou usar uma APU, a gente consegue fazer overclock tanto do boost da CPU, né, tanto no clock da CPU, quanto no clock de vídeo na CPU. Alimentação, 8 pinos aqui para a CPU, então a gente consegue vir aqui com processadores com TDP mais alto, consegue vir com Ryzen 7 aqui, um 5800X, né, então dá para vir com um processador forte. Essa placa vai dar conta, esses VRMs também vão dar conta do suporte para esses processadores, até mesmo com overclock, né? 4 bancos de memória, então expansível até 128 GB, como eu falei. Ela é RGB, 4 pinos, 12 volts, tá? Então não é a RGB, não é endereçável.
Nas expansões a gente tem aqui o PCI Express 16X, um PCI Express 1X e um PCI Express fisicamente 16X, mas de atuação aqui ele é 4X, tá? Bom, plaquinha aqui sem segredo, das B450M, ela é uma das melhores, aí com melhor suporte para processadores de overclock. A ideia aqui não é fazer uma review tão técnica, porque specs da placa a gente tem. A ideia é entender o porquê que essa placa é uma boa e porquê que ela casou perfeitamente com a minha ideia de setup. Tudo por conta desse carinha aqui, ó, desse botãozinho aqui, tá? Que é para atualização da BIOS, que faz o BIOS Flashback, tá? Então isso permite a gente fazer uma atualização de BIOS sem um processador. Quando você pega uma B450M, agora os chipsets 300 também estão com suporte a Ryzen 5000, a maneira de falar quinta geração como se fosse Intel, né? Eles também estão com suporte com o Ryzen 5000. Eu preciso fazer a atualização de BIOS para que ele rode, então nativamente ele não roda. Muita gente aí falou que essas placas estão vindo da China, como são placas novas, elas estão vindo com a última BIOS atualizada e é só espetar o processador aqui e vai funcionar. Tomem cuidado com isso, que não é bem assim. Tá? Eu tive a experiência com essa placa. E na verdade não é só atualizar ali, bota a última BIOS e pronto. Isso é uma coisa que a gente vai tomar cuidado. Então essa placa, se você não tem um processador, não tem alguém que vai te emprestar, ou você não quer levar num cara que tenha, que vá fazer o serviço, compre uma placa que você consiga fazer a atualização de BIOS sem processador. Uma BIOS Flashback aqui da ASUS vai ajudar nisso. E também a ASUS tem BIOS tá? BIOS Crash, na verdade, que é o refresh da BIOS. Se ela der algum problema, eu consigo fazer o refresh dela aqui, não precisa tirar o chip para regravar, então tá para fazer o refresh da BIOS por aqui. Então a gente vai começar a montagem aqui por essa plaquinha, e eu vou pegar aqui da caixa o que eu vou precisar, que é o nosso espelho. Tá? Então para a montagem a gente vai começar com a nossa placa-mãe, né? E aí a gente vai começar então aqui colocando o nosso processador no socket. Então vou pegar meu processador aqui, meu Ryzen 5 5600G, minha APU com gráficos integrados, né? E aqui, sem segredo, vou fazer a abertura da caixinha. Vou abrir a caixinha, vou deixar a caixinha aberta, com cuidado, vou deixar ela posicionada. Vou colocar o processador, a placa-mãe aqui numa posição confortável para mim. Eu gosto de deixar ela desse lado, porque eu vou entrar com o processador aqui. A travinha aqui, se a gente observar, vou pegar com a chave para apontar, se a gente observar essa alavanca, que é a trava do processador no socket, ele tem uma travinha plástica aqui. Então eu tenho que empurrar ela para o lado, vou empurrar ela para lá para poder levantar. E um pouquinho para baixo para ajudar. Então com o dedo, ó, eu leve pressão para baixo, para o lado, e ela já vai subir. Vou subir ela aqui, tá? Ó, subo até o final, tá? Sem força, ó. Correr até o final, tá aberto o meu socket, tá liberado para a entrada do processador. Então, vou deixar ele aqui até o final. Vou pegar meu processador aqui com delicadeza. E aqui no meu processador eu vou observar algumas marcações que tem nele. Então ele tem aqui tanto uma bolinha aqui no metal, né, onde a gente vai fazer a dissipação do calor dos chips, quanto na PCB um triângulo. E se eu olhar aqui na minha placa-mãe, no socket vai ter um lugarzinho aqui que eu tenho um triângulo, tá? Do lado de fora do socket eu tenho um triângulo pintado na PCB, tá? E se eu observar nesse triângulo, ele é um quadradinho. E se a gente olhar a pinagem do processador aqui, onde tem o triângulo, ele tem por baixo também, ele está com recorte quadrado na pinagem e nos outros lados ele está com recorte na diagonal, tá? Então não tem encaixe errado aqui. Observei na placa, observei no processador, vou entrar com ele aqui com delicadeza, pegar ele nos lados aqui com o triângulo para baixo, que é onde o socket tem uma abertura aqui para você entrar com o dedo mais fácil. Tá? Ó. Deposito o processador. Não preciso forçar, ele já entra, tá? Ó, uma sambadinha aqui, tá? Processador encaixado, vou descer a minha alavanca, empurrar ela para o mesmo ladinho para contornar a minha trava e abaixar. Meu processador está instalado, perfeito? Vamos guardar
a caixinha dele aqui. Instalado o processador na placa-mãe, eu já fico mais tranquilo agora para trabalhar, porque a parte mais delicada aqui, que são os pinos dos processadores, já estão encaixadas ali. Perfeito, então vamos dar seguimento aqui. Próximo passo é eu garantir a segurança de que quando eu for ligar meu computador, o meu processador não vai se esquentar à toa. Tá? Então eu posso ver com a montagem do meu CPU cooler. Eu vou pegar minha memória aqui, meu kit de memórias da Glowey, só para ver se não vai impactar na hora da montagem. Então uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é dar uma olhada aqui no perfil de memória. Então eu vou dar uma olhada no meu perfil de memória e vou dar uma olhada no meu CPU cooler, como que isso vai casar, o que vai entrar aonde. Tá? Então é mais para ter uma ideia aqui de tamanho, eu posso abrir a memória, ter uma ideia de tamanho, e depois a gente vai falar um pouco do CPU cooler. Ok? Então, dei uma olhada, já sei como é, vou partir para o meu cooler com o manual. Eu já peguei o manual, eu já dei uma lida, eu já tinha até montado o computador, então eu sei bem como que é, mas é importante você observar no teu manual se o teu cooler, né, porque como veio da China o processador vem sem o cooler box, então eu tive que comprar um cooler, e aí eu preciso ver qual é a montagem. Ele permite a montagem de vários sockets. Então, ó, LGA 11.5X, quer dizer, 11.5.1, 11.5.0, 11.5.5, LGA 13.66, LGA LGA 2011 ou 2066, então serve lá para o Xeon, por exemplo, e a M3, a M4. Então eu tenho que observar como que eu vou fazer a montagem. Então, lê bastante o manual do seu cooler, entenda as peças dele antes mesmo de começar a montagem, para você não passar nervoso e não correr o risco de montar errado e danificar o PCB da tua placa-mãe. Legal? Então, li aqui, a gente vai prosseguir com a montagem. Vamos lá. Então, o meu cooler para o meu processador vai ser o Dark Flash. Ele está aqui, ó. Dark Flash S11 Pro ARGB, tá? Veio a versão Black, na verdade eu queria a versão branca, eu pedi a versão branca e tive problemas lá com o fornecedor, acabei optando por não trocar por conta de tempo de demora e etc, mas acabei optando por esse carinha aqui. E aqui ele vem as dimensões, né? Então ele tem uma fan de 120 mm, a gordura dele aqui, né? O dissipador dele, as aletas de dissipação com a fan vai dar 78 milímetros de profundidade, então quando ele estiver montado aqui, ele vai ter 78 milímetros aqui, né? E ele tem 158 milímetros da base do processador ao topo dele. A gente vai pegar aqui uma ferramenta técnica aqui, ó, uma régua, tá? Uma régua rígida, metálica, topo zerado, então o zero dela conta aqui. E só para eu ter uma ideia aqui, eu vou posicionar aqui ela, onde seria o meu slot de memória, né? Posso até simular ele aqui. Vou colocar aqui, ó. Bom, eu tenho até o final do processador ali quase 8 centímetros, um pouco menos. Eu tenho a medida praticamente exata, né, da distância do meu cooler para minha memória, se ela ficasse no primeiro banco. Uma coisa que eu já vi nessa placa-mãe, né? E o manual dela vem em chinês, então não ajuda, que o segundo slot, na verdade, aqui é o melhor para iniciar os canais. Então a gente vai usar os cinzas, não os pretos, então eu vou ter uma distância a mais. Então eu já vi que vai caber certinho, ele está ali com uma folga de milímetros de distância. Ele tem também 158 milímetros total da base do processador ao topo, sendo que a fan ela é de 120. Então de 120 de 158 a gente tira o 120 de fan, a gente vai ter 38 milímetros do processador para cá. Tá? O processador está praticamente na mesma altura do banco de memória, então eu vou ter 38 milímetros. Se eu pegar a minha memória aqui, descontar no encaixe e medir ela tem na parte mais alta 44 milímetros. Então vão ficar alguns milímetros invadindo o campo da fan. Então tem que ser bem medido porque eu consigo montar independente da ordem.
mas montar o cooler primeiro vai ser mais interessante. Eu vou ter mais acesso porque a memória eu venho por cima depois. O cooler eu ainda tenho uma maior dificuldade aqui para montar. Então eu vou optar por iniciar a montagem pelo CPU cooler. Tá? O que eu preciso fazer? Olhei lá no meu manual, eu vou abrir o cooler aqui primeiro. Olhei lá no meu manual, vi que tem uma instalação complexa, né? Vem todo o kit aqui. E aí lá no meu manual, ele vai falar para mim qual é a aleta que eu vou usar. Tá? Então eu tenho aqui, ó, Intel e AMD, eu tenho duas barrinhas aqui, duas aletas, e 2011, uma coisa diferenciada com umas molinhas. Então esse aqui eu sei que não é, porque não é RGA 2011, né? Não é um Xeon, e vai estar aqui então no Intel AMD. Tá? Então eu tenho duas aletas curvas, e duas aletas mais retas, com uma curva um pouco menor. E os parafusinhos delas aqui. No meu manual, AMD, AM3, AM4, ele fala aqui para mim que eu vou usar a mais retinha e fala para mim qual é a posição que ela vai ficar também. Então eu já sei que eu vou usar essas duas aqui, né, que são as mais retinhas, vou desprezar essas duas curvadas. Vou usar os parafusinhos para fixar. Vou separar eles aqui. O que mais vem aqui? Um cabinho para controle do ARGB pela controladora. Aqui é a ARGB, 5 pinos 3 volts, então eu não vou usar porque eu preciso de uma controladora depois. E ele vem o backplate do CPU Cooler, tá? Então ele está montado aqui, mas eu vou explicar rapidamente para vocês. Esse backplate ele é multifunção. Então ele está escrito aqui Intel, desse lado ele está escrito Intel, tá? E do outro lado aqui, ele está coberto já pelo adesivo, dá para tirar aqui, ele está escrito aqui AMD. Então o lado que ele está escrito é a instalação. Então o lado AMD vai para a minha placa para eu fazer uma instalação AMD. Ele vem com esse adesivo, que é para o meu backplate não forçar diretamente minha PCB, então ela vai ficar amortecida por esse adesivo aqui. Tá? E ele vem com os pinos de fixação. Então a gente tem que olhar lá na montagem que cada um tem o seu próprio esquema de montagem. Mas eu vou usar esse pininho com essa argoela plástica que vai segurar o pino no lugar. E aqui no meu backplate eu tenho várias furações, tanto no AMD quanto no Intel, que vão determinar qual é a posição que o pino vai ficar. Então o pino ele vai entrar por trás do meu backplate e ele tem um chanfro aqui, ó. Você pode ver que ele tem um chanfro e esse chanfro vai travar no posicionamento que eu quero. Então eu posso travar ele para dentro, né? Então ele vai ficar para dentro, ou eu tenho que tirar ele aqui, porque só a rosca passa, né? Ou para fora. Então a montagem desse aqui ela é toda para fora. E isso tá lá, tá bem mal explicado, por sinal, no manual, tá? Então vocês tomem cuidado que esses coolers da China, eles estão bem mal explicados. Ele não fala nem, por exemplo, qual é a diferença para a furação de AM3 e AM4, qual que é o pino de cada um. Aqui, o que eu fiz? Eu coloquei, não apertei essa porquinha aqui plástica, que ela entra sob pressão, eu deixei ela frouxa assim, ó, para o parafuso ter algum jogo, e fui entrando na placa-mãe e vi qual que era a posição. Depois de ver a posição, eu tirei o backplate e forcei para ele ficar mais travado. Não que ele trave muito também, ele ainda fica com jogo. Mas vocês vão ver que entra com certo jogo lá. Tá? Então aqui, continuando aqui falando do nosso CPU Cooler Dark Flash, apesar da decepção dele vir preto, eu queria branco, né? Então o cover top seria branco e a fan branca. Apesar da decepção, ele parece ser um bom cooler, bem construído, aletas de dissipação finas e bastante aletas, então garante uma refrigeração melhor. 4 heat pipes, né? Aqui não é o heat pipe não é juntinho, então ele tem o alumínio aqui fazendo a divisão entre os heat pipes. Quando ele é mais apertadinho, tem uns que é melhor, mas tem que tomar cuidado para não ficar aqueles buracos entre os heat pipes acumulando pasta térmica. Então bom aqui que ele é bem liso. Tem a base onde a gente vai parafusar as aletas aqui, né? Cabinho PWM, cabinho para RGB, então ele tem a RGB na fan e a RGB na cover top, e adaptador para ligar na controladora. Então eu posso ligar tudo junto aqui ou posso ligar na controladora, tá?
Como eu não tenho controlador, eu vou ligar tudo junto. Então, cuidado, né, com o cooler, tamanho do cooler. Vê lá se seu gabinete comporta coolers com toda essa estatura que tem esse carinha aqui. Para a montagem do nosso cooler, então, tudo vai começar com a remoção do backplate padrão. Então, esse backplate padrão aqui, ele é utilizado para cooler box, né, do processador AMD Ryzen, ou alguns outros coolers mais simples aí que vão usar essa fixação, que é pelas travinhas plásticas aqui. Então, para coolers muito parrudo, essa travinha plástica realmente ela não vai garantir uma boa estabilização. Aí a gente tem que tirar e trocar o backplate. Quando eu levantar a placa aqui, ó, o backplate já fica aqui embaixo. Tá? Vou pegar o backplate do meu CPU cooler novo e vou entrar com ele por baixo. Tá? Então, vou virar para vocês aqui. Então, você pode ver que o backplate ele vai entrar aqui. Com os parafusos mais frouxos, você vai conseguir verificar melhor o encaixe. Como eu já sabia, ele está fixado, ó, então está fugindo dos capacitores aqui. Eu vou virar ele aqui, com cuidado aqui para ele não cair, e ele fica assim, como um joguinho, tá? Ele fica frouxo, ele não vem justo na placa-mãe. Então a gente vai continuar entrando aqui com as pecinhas de fixação, estão separadas numa outra caixinha aqui, porque eu já tinha desmontado. Então, no meu caso, nesse CPU cooler, ele vai vir aqui com umas pecinhas plásticas, uns espaçadores plásticos, que vão também ter a função de travar o backplate na placa-mãe. Não que eles façam isso bem feito, tá? Tem um aqui que eu sei que está entrando com uma certa pressão, que ele está sendo capaz, que é esse aqui, por sinal, está sendo capaz de segurar um pouco o backplate lá. Então só vou colocar aqui, e o backplate está posicionado então. Para a instalação aqui do air cooler, eu vou fazer a remoção aqui da fan. Eu vou pegar a travinha aqui, vou puxar ela para trás, soltou, eu posso pegar a fan toda e virar para lá, que ela já solta daquele lado. Tá? Vou soltar a fan porque facilita a manutenção. O que eu preciso olhar aqui? Bom, meu CPU cooler vai vir nessa posição, porque a fan vem desse lado aqui, que é o lado que está o cabo, né? Ele vai vir nessa posição e eu preciso usar essa haste metálica para fixá-lo no parafuso. E aí eu preciso observar lá no meu manual qual é o sentido dessa haste, porque essa haste ela tem um degrau e ela tem uma curvatura aqui. Tá? Então, de novo, olhando lá no nosso manual, isso aqui tem que ter muita atenção, pessoal, senão a gente dá a pressão errada no nosso processador. Então, o degrau é para cima. O degrau é para cima. Encostou, uma sambadinha para garantir que não está frouxo. Está montado. Aqui vem uma ferramenta extremamente importante, que é papel higiênico, para fazer a limpeza. Papel higiênico é melhor que pano, pano deixa fiapo. Passar um papel aqui e limpar, passar um papel aqui e limpar. E a gente já vai entrar aqui com pasta térmica, então. Bom, então eu fui lá pegar a minha pasta térmica, né? E uma plazinha aqui para espalhar. O cooler, ele vem com essa pasta térmica aqui, mas é uma microgota de uma pasta que eu não faço ideia de como que é a qualidade. Eu vou usar aqui essa pasta que eu tenho há muitos e muitos anos, que é uma Cooler Master Gel Maker, tá? É uma das melhores pastas que tem, que a gente acha aqui no mercado brasileiro. Hoje em dia ela é caríssima, mais de 100 e poucos reais um tubinho aqui, mas rende bastante e a gente consegue usar várias e várias vezes e vale a pena. Tá? Existem alguns debates aí sobre a pasta térmica que fala sobre a aplicação. Como que eu devo aplicar? É uma gota, eu faço um X, eu pastelo até não poder mais. Como é que eu vou fazer a instalação? Bom, primeiro a gente tem que entender o conceito da pasta térmica. O que a pasta térmica faz no computador e por que ela ajuda tanto e em que caso que ela ajuda tanto.
Falei que ela baixa 13, 14 graus em alguns processadores, né? Foi o que eu vi, pode ser que dê mais diferença ainda, porque a instalação também vai ajudar. A pasta térmica, ela vem para preencher os vazios, os espaços entre o CPU cooler, né? O dissipador aqui do cooler e o processador. Se você olhar, você vai falar, pô, mas é extremamente reto as duas superfícies. Ao nosso olhar, sim, mas para transferência térmica, não. Se você olhar, você vai ver algumas marquinhas que você vai falar assim, ah, mas isso é reto. Essas marcas, na verdade, não são retas. E a pasta, ela vai ali justamente preencher. Só que, como a gente acredita que ela é lisa, é porque essa falha de contato é muito pequena. Então, a pasta também é uma proporção bem pequena. E o ideal é que cubra todas as falhas. Se eu coloco uma gota no meio ali e faço a compressão correta e ele espalha o suficiente, ótimo. Espalhou o suficiente ali, preencheu os vazios e está preenchendo sua função. Fiz um X, pastelei, a mesma coisa. O que eu não gosto? Põe uma gota lá no meio, apertei, não preencheu o suficiente, eu estou perdendo eficiência energética nos cantos e nas laterais. Coloquei uma gota muito grande, apertei demais, vazou e ficou uma borra enorme na borda toda. Eu estou perdendo eficiência energética de troca do processador com o dissipador, porque eu estou passando troca um pouco para essa pasta que está acumulando temperatura na borda. Então também não é legal. E estou jogando pasta térmica na minha PCB, no meu processador. Na hora que eu for fazer uma manutenção periódica, eu vou ter baita trabalho para limpar, corro o risco dessa pasta escorrer para onde não deve. Então também não é legal o excesso. E se eu colocar uma gotona e não apertar o suficiente, eu estou criando mais espaço ainda entre o meu dissipador e o meu processador. Estou dificultando o trabalho dele de troca térmica. Então eu prefiro colocar uma gota e espalhar com a espátula, deixando uma camada bem fina, onde eu consiga ver que tem pasta sobre todo o processador, tá? Sem excesso, e quando eu fizer a compressão eu vou ter uma vazão mínima para os lados. Tá? Outra coisa é a compressão. Se eu coloco e faço uma compressão por igual, eu espalho por igual. Se eu comprei primeiro um lado, depois o outro, sem perceber, porque a gente já fala do aperto em X para isso, eu tendo a apertar e esparramar a pasta toda para um lado, e quando eu apertar o outro lado, não consegui esparramar de volta. Então, um canto pode ficar sem. Então, eu prefiro fazer esse espalhamento, tá? Vou vir aqui, encaixar o meu cooler aqui, posicionar ele. Agora eu faço uma pressão leve aqui, uma sambadinha. Esse CPU cooler, ele tem esses parafusos para fora e vai ter essas porquinhas aqui então para eu fazer o aperto. Eu vou colocar elas aqui as 4. Ó, eu vou fazer só com o dedo aqui, ó, só para mostrar que parou ali, eu não apertei. Parou, eu vou vir em X. Que isso aqui vai garantir o espalhamento correto da pasta térmica e uma pressão sem empenamento do PCB da placa-mãe. Então, tá lá, nosso CPU cooler fixado. Vou vir aqui com a fã dele, fixar ele, observar que a fã do CPU cooler, essa parte de trás que segura a fã, é encostada nele, e os cabos eu vou deixar direcionados todos para o mesmo lado. Tá? Aqui, essa trava ela fica segurada pelos cabos, a gente vai usar ela mesmo. Vou posicionar a fã aqui de uma forma que fique na altura correta. Vou tentar virar isso aqui para você. Você vai poder ver, pegando por baixo, por cima, alinhando mais ou menos a fã na altura que eu quero. Puxar e encaixar. Dá um joguinho aqui para não ficar amassando as aletas. Ok. Vou segurar a fã, que se eu soltar ela vai cair lá para o outro lado.
viro, pego a travinha dela desse lado aqui. E pronto. Foi fixada. Ele tem aqui também travinhas, se eu quisesse montar um push and pull, né? É só tomar cuidado, escolher uma fan com o mesmo fluxo de ar, o mesmo CFM, porque se a gente monta um push and pull, que aqui empurra é mais forte que aqui puxa, eu crio um problemão que é um turbilhão de ar dentro das aletas e a troca de ar, a troca de temperatura com ar se perde. Então eu perco eficiência se eu criar esse turbilhão. Aqui eu vou conectar, vou pôr aqui o conector do ARGB para conexão aqui e o controlador aqui fica para uma outra hora. Já vou ligar o meu PWM aqui, o conector PWM do CPU Fan, está escrito aqui na placa, CPU Fan. Vou ligar ele aqui e já deixar ele conectado. Perfeito. Então, parte aqui mais primordial instalada. Agora, a gente vai entrar com a instalação das memórias. Vou pegar aqui meu kit de memórias. Aqui eu estou com um kit de memórias Glowey Abyss, né? 16 GB, 2x 8 GB, DDR4 a 3.200 MHz. Tá? Então é uma memória que já com XMP preparado, para a gente fazer o over para 3.200 MHz. Um kitzinho 2 de 8, né? Então um kit de 16 GB com ARGB, então, memórias bem bonitas, perfil alto. Eu dei uma olhada lá nas specs da placa-mãe, a compatibilidade com a part number. Então aqui você tem o part number da memória, que você vai poder consultar esse part number, né, P/N, você vai poder consultar se esse part number ele é compatível com a tua placa-mãe. Pode não estar listado como part number compatível e funcionar mesmo assim, tá? Pode, só não tem a garantia. O que eu tive de problema a primeira vez que eu montei esse setup? Essa placa-mãe ela acusou para mim muito erro de memória aqui nos LEDs de check do post, né? Então ele passou aqui pelo boot, pelo VGA, pelo CPU e parava na DRAM, acusando problemas de memória. Testei as memórias, né? Corri lá num técnico aqui perto de casa, testei as memórias no computador dele, funcionou. Testei memórias dele no meu setup, levei o setup assim, não funcionou. Então acusou ali um problema de placa-mãe, corri para casa e quebrei bastante a cabeça aqui, até que eu usei o BIOS Crash Flashback, né? BIOS Flashback para o Crash Free, voltei a BIOS para uma versão anterior e aí sim funcionou. Tá? Então já vou falar um pouquinho disso. Então cuidado com essas aqui, as memórias Glowey Abyss estão lá listadas com part number funcional com a placa, então é para funcionar, e o fornecedor que eu comprei lá, ele garante as peças. No momento que ela deu erro, eu falei com ele, ele ainda perguntou, me auxiliou, perguntou como que eu tinha testado, o que eu tinha feito, e me deu todo o suporte. Então um excelente vendedor, mas se atentar a isso, tá? Bom, vamos lá, instalação das memórias. A instalação da memória tem um pequeno segredo, dois pequenos segredos. Primeiro, que se a gente olhar aqui, esse corte ele não está bem centralizado. Então se a gente pegar uma régua aqui e dar uma olhada, aproximar, 6 centímetros de um lado contra 7 centímetros do outro. Então tem 1 centímetro de diferença aí, tá? E eu vou olhar aqui também, posso usar a régua do jeito que eu estou usando, tá? Posso olhar aqui também, ó. Tá? De um lado eu tenho 6,5, do outro lado eu tenho 7,5, eu estou medindo o lado de fora do socket. Então eu sei que o lado menor é para o lado menor aqui. Tá? Bom, outro segredinho que a gente tem é o que a gente chama de dual channel. Então eu quero que essas memórias elas trabalhem em canais de memória diferentes. Então eu tenho 2 slots no mesmo canal, que se eu colocar essas duas memórias, é como se fosse uma memória grandona só,
em vez de duas memórias de fácil acesso. Então é como se tivesse só uma via para acessar as memórias e estivesse acessando as duas numa via só. Ou seja, né, se você pensar em trânsito de fato, você vai ter mais trânsito aqui. Se você colocar em duas vias separadas, duas ruas separadas, você vai ter menos trânsito, logo maior velocidade. Então o que é o Dual Channel aqui? Essa placa ela vem bem simples mostrando, eu tenho um slot preto, um slot cinza, um slot preto e um slot cinza. E ele fala aqui pra gente, ó, DRAM A1, DRAM A2, asterisco, DRAM B1, DRAM B2, asterisco. Então, as 2 com asterisco são as cinzas. E o que eu vou fazer? Se eu colocar no A1, eu não vou colocar outra no A2. Se eu colocar no B1, eu não vou colocar no B2. Ou eu coloco no A1 no B1, ou no A2 no B2. Mas posso colocar no A1 no B2? Posso. Não faz muito sentido colocar nesse primeiro slot e nesse último. Não faz muito sentido. Essa placa vem ainda com a estrela assim, olha, preferencialmente use o A2 e o B2. Tá? Preferencialmente a gente vai usar os cinzas. Então, vou encaixar, como ela trava de um lado só, né, aqui não destrava. Eu vou entrar com ela aqui meio na diagonal, deslizar, aí chegar essa daqui, porque desse lado aqui eu não tenho trava. Trava é fina, então naturalmente tende a fazer esse jogo. Então eu vou pressionar aqui e empurrar aqui também. Então encaixa um lado, encaixa o outro, tá? Não é muito. Tá? Quando eu chego lá embaixo, ó, vou fazer de novo, ó, vou por aqui, encaixar daquele lado, ó. Chegou lá embaixo, quando eu faço, ó, é só o finalzinho, é só o encaixe. Tá? Fiz isso, a travinha subiu naturalmente, fiz corretamente. A travinha não subiu, vem dar mais uma pressionada para ver se ela sobe e depois só confirma se ela subiu aqui. Então eu tenho minha placa-mãe, meu processador como cooler e minhas memórias ligadas. Já estou pronto para testar se isso aqui está funcionando. Tá? Para testar se isso aqui está funcionando, eu vou precisar da minha fonte. Fonte sem segredo aqui. Eu já deixei alguns cabos separados. O que a gente vai precisar agora é o 4x4, 8 pinos para o CPU e 24 pinos para a placa-mãe. Então a gente vai conectar aqui os 24 da placa-mãe. Tá? Sem segredo, trava com trava. E os 4x4, 8 pinos do processador também, sem segredo, trava com trava. Tá? Perfeito. Tá separado, vou deixar ele de lado aqui. Deixar ele na diagonal assim. Pegar nosso cabo de vídeo aqui. Cabo do nosso monitor. Monitor VGA, um adaptadorzinho para HDMI. Vou conectar ele aqui. Certo? E nosso conector de energia para a fonte de alimentação. Então vamos lá. O que eu tive de problemas aqui no primeiro setup? Quando eu liguei ela, não dava vídeo e parava lá na DRAM, como eu falei para vocês, acusando erro de memória. Fiz os testes, fui lá em outro lugar, testei em outro computador as memórias, testei outras memórias aqui, não funcionou. Aí logo você fica chateado, você está montando lá, eu montei no dia que chegou, bateu o desespero, inclusive, falei, putz, meu, tô ferrado, comprei da China, me lasquei. Eu testei, na verdade, só no dia seguinte, e o desespero é a pior coisa. Então, aproveita com a minha experiência aqui, aproveita com esse vídeo, chegou as suas peças, olha se os part numbers das memórias são compatíveis antes de começar a montar, estuda a tua placa-mãe antes de começar a montar, lê todo o manual, se prepara para toda a montagem, separa todas as peças, entra lá no site da fabricante da sua placa-mãe, no canal de suporte de CPUs, e olha lá o suporte da sua CPU, a BIOS indicada. Tá? Essa placa-mãe, ela foi feita um BIOS flashback para atualização para a última versão de BIOS e continuou dando o mesmo erro. Ele fez o processo completo e continuou dando o mesmo erro. Na verdade, a luz piscou, mas não sei se o processo foi feito, se ele conseguiu fazer. Eu estava crashado de fato. Fui lá, entrei no site da ASUS e peguei a versão de BIOS indicada no suporte ao processador Ryzen 5 5600G, que era uma versão anterior, então é a versão 3211, tá? Bom, vamos lá. Eu tenho aqui
eu tenho aqui dois pendrives. Tá? Dois pendrives aqui. Eu faço essa gracinha aqui de colocar o cabinho de rede, que eu tenho um hubzinho que fica pendurado, um hub queimado, que eu travo meus pendrives, eles ficam pendurados ali. Posso pôr a chave de casa também, fica como chaveirinho e porta-chave, tá? Bem coisa de nerd. Tenho dois pendrives aqui. Os dois são bem confiáveis. Usei para muita coisa, muita manutenção já. Mas comecei com esse SanDisk aqui. Tá? Peguei esse SanDisk aqui, fui, coloquei a BIOS. Tá? Ele não fazia o processo, não finalizava o processo. Morria. Formatei, desformatei, formatação lenta, morria. Fui lá e passei para esse Kingston DT50. Tá? Um pendrive que estava na minha televisão, eu usava para assistir filmes na televisão, USB 3.0. Peguei ele, formatei lá, FAT32, fiz o procedimento de atualização de nome da BIOS pelo aplicativo da própria placa-mãe, da própria ASUS. Deixei a BIOS aqui. Aqui na placa-mãe, a gente tem, você pode ver pelo espelho dela, você pode olhar pelo espelho dela, o espelho está aqui, ó, que ela fala para você qual que é o USB que está junto com o BIOS Flashback. Espetei na minha BIOS Flashback, tá? E ligar a fonte aqui, tá? Energizou, apertar e segurar o botão BIOS Flashback aqui, começou a piscar, soltou e vai deixar piscar até parar de piscar. Estava aqui de bobeira e parou de piscar. Parou de piscar, tirar a energia, corta a energia da placa. Quando essa placa aqui, por conta do LED ativo, sempre ativo ali, ela consome energia residual da fonte rápido, né? Tirar o pendrive. Vou pegar aqui um teclado e um mouse. Detalhe aqui do pendrive, pessoal, ele saiu quente, tá? Então, pega um bom pendrive. Aquele SanDisk ali não aguentou, provavelmente. Ele saiu quente. Para um processo simples, não que esse pendrive não esquente, mas a gente não espera que um pendrive metálico saia quente numa flash BIOS. Vamos conectar aqui teclado e mouse. Dar energia aqui para a placa-mãe. Vamos dar um curto aqui com uma chavinha. Aqui no painel frontal, normalmente, tá? Dá uma consultada na tua placa, normalmente o power, ele está do lado do pino vazio, quer dizer, do lado de pino nenhum. É ele e o do lado, tá? Então, da trilha aqui que tem menos pinos, 4 pinos, ele e o do lado, formam o Power Button. Acendeu tudo lá. E pessoal, ó, fazendo post, tá? Ele demora um pouquinho porque acabou de ser feito. Então, as LEDs estão trocando aqui. Isso aqui não acontecia com a BIOS anterior. Fez o post, boot, deu vídeo pra gente. Tá? Então, deu vídeo lá. Como é uma instalação extremamente simples, eu já vou colocar o meu M.2 NVMe aqui fora do setup, porque ele vai ficar fixado na placa-mãe e eu posso entrar com o kit já todo pronto. É uma coisa leve, uma coisa simples. Vou pegar aqui o meu Asgard AN Series M.2 NVMe SSD. Ele tem o parafusinho dele aqui dentro. E a Asgard mandou também, vou deixar aqui na caixa de ferramentas agora, a Asgard mandou também uma chavinha para instalação. Tá? E a gente vai usar ela. Então,
Ele tem o dissipadorzinho dele, eu vou manter, não vou trocar pelo dissipador da placa-mãe, apesar dele ser mais bonito, porque aqui eu teria que aquecer para remover o dissipador, e ele é novo, eu não quero fazer isso agora, vou manter, esse aqui é o suficiente, foi projetado para ser assim. Vou entrar com ele na diagonal aqui, tem um rasguinho, não tem como errar, entro com ele na diagonal, vou com ele até o final, leve pressão, mantenho ele empurrado, abaixo, encaixou, tem um rebaixo aqui no parafuso, então ele tem que estar encaixado no rebaixo, e eu não posso ver a conexão dele aparecendo. Encostou, parou, a chavinha também é pequena para você não fazer força. Estou com o meu M.2 instalado, vou energizar e vou dar um boot. Esse M.2 já está instalado, o Windows já está com o setup pronto nele aqui. E como eu falei, eu instalei ela uma vez e perdi a filmagem. Só depois que eu vi que eu perdi a filmagem. E aí eu não vou formatar o computador, não tem sentido, porque formatação é comum. Vamos startar de novo. Subiu o vídeo da máquina, logo da TUF. Já está então subindo o nosso Windows. E já está lá o nosso Windows upado então, inclusive com as filmagens que eu fiz da primeira vez. Tá montado aqui o setup, está bootado, está ligando, está funcionando, o Windows está instalado. Agora ele precisa ir para dentro do nosso gabinete. Então pessoal, o que a gente já pode falar aqui, que o que foi comprado na China está funcionando e está funcionando bem. Então, sim, foi uma boa comprar na China. Os preços imbatíveis, os produtos estão excelentes. Vamos entrar agora com o gabinete para a gente fazer a montagem do nosso setup nele. Então, a primeira coisa que a gente vai entrar no gabinete é a fonte. Então vamos entrar com as coisas grandes. A fonte entra por trás do gabinete. Esse gabinete aqui tem uma cover. Tem review do gabinete no canal. Vou entrar com a minha fonte com a fan para baixo, esse gabinete tem o filtro de poeira, e a saída para trás aqui. Vou pegar minha chave e os parafusos da minha fonte que vieram com a fonte. São parafusos pretos, eu quis criar esse contraste mesmo. Finalizo o aperto, também não é para sangrar, é só para fixar a fonte. E a fonte está instalada. Bom, pus a fonte, a tendência é querer jogar a placa-mãe para dentro. Mas antes, eu vou pensar aqui na manutenção dos kits de fãs, onde eu vou colocar essas fãs e o que elas podem me atrapalhar. Para eu entrar com a minha placa-mãe, essa fã traseira vai me atrapalhar, eu vou ter que entrar com um jogo. Ela fica muito próxima do espelho aqui, talvez ela me dificulte um pouco. Eu vou remover essa fã. Vou tirar essa fã aqui. Preciso pensar aqui onde eu quero as fãs. Eu tenho uma traseira que vai tirar o ar quente aqui. Eu quero uma superior ajudando a tirar o ar quente também. E vou querer duas fãs na frente. Esse case vem com duas fãs. Eu tenho a fã da Sama que eu comprei, que não é PWM. Então ela vai ter um giro fixo ali, soprando 37.44 CFM. E eu tenho a fã que eu ganhei do meu camaradinha lá quando eu fui comprar a CR2032. Eu vou usar ela também, mais em agradecimento ao cara. Eu sei que não combina com o meu setup, mas vou usar em agradecimento a ele, até que eu providencie fãs iguais para o gabinete inteiro. Então,
Eu sei que isso vai me dar muito trabalho se eu deixar para fazer depois, porque tem muito parafuso que é dentro do gabinete e principalmente com aquele tamanho de air cooler, eu não vou ter espaço para parafusar. Então, estou aqui com as minhas fãs parafusadas. Esse gabinete, ele é um gabinete mini tower que vai comportar placas mini TX ou micro ATX. Tá? Qual que vai ser a diferença? É a quantidade de standoffs que eu vou usar por conta do formato. E dentro do gabinete, ele tem aqui mini TX, a marcação I, micro ATX, a marcação M. Então, quando eu olhar um furinho e olhar aqui do lado, tem uma marcação, eu sei se aquela marcação é para micro ATX ou mini TX. Tá? Aqui tem só uma variação na micro ATX, pode ter micro ATX um pouco mais curta, com parafuso um pouco mais curto, mas está marcado todos e eu vou colocar os standoffs, só falta esse daqui. Tá? Vou colocar ele aqui, não tem uma ferramenta, né? eu não tenho uma ferramenta específica, eu vou usar um alicatinho pequeno para apertar esse standoff aqui. E aí eu vou garantir, olhando para minha placa-mãe, que eu tenho a mesma quantidade de standoffs que eu tenho de furos na placa-mãe e no mesmo posicionamento. Tá? Então, bateu aqui, eu vou colocar o espelho da minha placa-mãe, então aquele espelhinho, tá? Vou olhar para a placa, vou olhar a posição do espelho. Então eu sei lá na minha placa que o meu Flash BIOS fica embaixo, que a gente usou ele, e o meu PS2, conexão para teclado ou mouse, fica para cima, e o símbolo também vai ficar para cima. Então eu vou deitar o meu gabinete, no sentido que eu tenho acesso, olhar aqui o meu espelho como vai ficar da parte superior, por dentro eu encaixo ele e vou nos cantos do espelho empurrar ele até ouvir essa trava e garantir que ele está encaixado corretamente. Tá? Então, encaixei meu espelho, agora sim eu entro com a minha placa-mãe. Então, posso pegar aqui pelo cooler, ele tem resistência para isso, vou entrar com um mergulho, movimento de mergulho, mergulhando a minha parte de trás lá no espelho, então os conectores, vou fazer esse mergulho, vou casar as conexões com o espelho e aí sim eu baixo a placa-mãe vendo se os parafusos casam nos standoffs, tá? O espelho ele tem umas linguetinhas que vão fazer pressão contra os conectores da placa, que é para deixar justo, e na hora de parafusar talvez eu tenha que fazer uma leve pressão da placa-mãe para encaixar ali. Bom, feito isso, eu contei lá que eu tenho 8 furos na placa-mãe, 8 standoffs, vou pegar 8 parafusos daquele com o chapeuzinho, com a porquinha, a argoela já instaladas, para fazer a instalação. Bom, terminei de parafusar, vou virar ele aqui, tá lá então colocado, né? Uma bagunça aqui ainda pra gente dar uma organizada. Tá lá fixada a placa-mãe, o setup completo, né? Aqui
vou colocar minha fan traseira. Essa fan aqui, eu já vou colocar ela pensando numa organização de cabos. Eu vou tentar alinhar ela com o meu cooler, né? Então eu vou jogar ela aqui na furação que bata mais ou menos na posição do cooler para eu ajudar a puxar o ar quente que ele circulou aqui. Tá? Pensando nisso, eu vou organizar esse fio PWM, que o bom dela não ser a RGB é que é um fio só. Vou organizar ele de uma maneira que eu consiga deixar ele escondido ali. Já pensando então na organização de cabos, eu já deixei ele escondidinho ali para ficar bonitinho o cabinho ali. Agora a gente vai iniciar a passagem de cabos. Então, como eu não tenho SSD SATA, HD de 3.5, não tenho nenhum outro driver aqui, basicamente é conectar os cabos. E aí a gente vai começar a fazer esse processo então por trás do gabinete. Painel frontal conectado, e se você tem mão grande assim como eu, você vai detestar fazer isso. É realmente muito pequeno e muito preciso. Faltou aqui só a conexão do nosso USB 3.0 frontal, e a gente vai observar que ele tem uma ranhura e a conexão também, então vou virar o cabo no mesmo sentido, não dá para ligar errado, e conecto ele aqui, puxando o cabo para trás aqui para ficar bem acabado. Então, se a gente observar, o setup está todo ligado, minimalista, quase não se vê cabo, só as conexões de fato precisam estar. E agora a gente vai fazer um processo de organização dos cabos quando a gente vira o nosso computador. A bagunça está toda aqui. E para isso, a gente vai usar aqui abraçadeiras de nylon. Comprei lá o pacotinho com 100, então lá no unboxing eu até brinco com isso. Comprei lá o pacotinho. Vou pegar o meu cabo, vou começar aqui, eu quero começar aqui pelo do CPU, porque é o que está isolado. Bom, depois então de organizar, né, e prender os cabos aqui, ó, com pouca coisa já ficou uma montoeira de cabos. A gente pode olhar lá na frente então que ficou só o mínimo dos cabos, né, então bem clean a instalação.
A gente vai colocar lá, vamos fechar agora o nosso case. Ligar a chave da nossa fonte, iluminou lá dentro. E agora sim o nosso botão Power fazendo a função dele. Bom, tá lá então nosso setup com a RGB Rainbow ali no cooler e nas memórias. Vamos fazer o nosso teste de fã, um pedacinho de papel higiênico. Coloca sobre a fã, ele não é sugado. Na traseira ele não é sugado. Na frente ele é sugado, tanto em cima como embaixo. Tá? Então, as fãs estão corretamente posicionadas, ele já está fazendo aqui o funcionamento. E dentro agora do nosso PCzão montado a gente vai conseguir ver outras informações aqui no Armor Create da ASUS. A gente consegue ver aqui como que estão as fãs. Lá. Então ele está aqui reconhecendo 4 fãs: CPU fan, OPT fan, chassi fan 1, chassi fan 2, são as controladas por PWM, estão funcionando. Então essa aqui foi a montagem do meu primeiro computador e eu comprei todas as peças eletrônicas, as peças principais, as mais caras e mais importantes, eu comprei tudo na AliExpress. Só comprei o gabinete e a fonte no Brasil, porque é muito caro o frete desses dois componentes que são pesados e grandes, e as fontes chinesas ali, a gente não tem muita informação para confiar nela, porque a energia é um pouco diferente. Então comprei no Brasil na terra. Tá lá então instalado e montado o meu PC comprado na AliExpress. Se você gostou, curte aqui, deixa seu comentário, fala o que você achou da minha apresentação, no que eu posso melhorar para as próximas, que tipo de conteúdo você quer ver sobre computadores, sobre montagem, compras na AliExpress. Pode falar mal também, o que eu fiz de errado, eu corrijo para os próximos, ou refaço um vídeo aqui explicando melhor o que eu fiz, como eu fiz e o porquê que eu fiz, tá? E se você quer comprar o teu computador na AliExpress, vê o vídeo que está disponível no canal também sobre as peças que eu comprei com a indicação dos vendedores e como procurar valores, como procurar bons fornecedores e boas peças na AliExpress para você comprar sem medo o seu setup lá. Valeu? Obrigadão por ter assistido, curta, comenta e compartilha esse vídeo. Obrigadão!